voltam o uso da máscara para ambientes fechados e a apresentação do comprovante da vacina, como você disse há pouco, o passaporte da vacinação, para entrar em cinemas, restaurantes, hotéis, academias, enfim. E na Grécia, Trálio, o governo vai obrigar os idosos a estarem vacinados. Quem não cumprir a medida a partir de 16 de janeiro, olha só, vai ter que pagar uma multa mensal de 100 euros, quase R$ 700, Trálio. Lins, vamos lá contigo agora, por favor. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre a reação exagerada aí de alguns países diante dessa ameaça da Omicron, né? Dizendo especificamente que países africanos podem estar sendo penalizados com medidas desnecessárias. Traz para a gente, por favor, o que há a respeito dessa questão. Pois é, boa noite, Trali, boa noite ao Léo, a Carla, todo mundo que está assistindo aqui a edição das 6. O diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, que ficou nosso conhecido, né, ao longo dessa pandemia, demonstrou sim uma grande preocupação, porque alguns países estão impondo, como a gente está vendo, medidas bastante amplas, abrangentes mesmo, mas que muitas vezes não têm base científica e que, inclusive, podem nem ser eficazes. E isso pode, sim, piorar ainda mais o quadro de desigualdade. Tedros Adhanom falou também que os países africanos estão sendo, nesse momento, penalizados por fazerem a coisa certa. A gente lembra, e já foi falado aqui nesta edição mesmo, que a África do Sul foi o primeiro país a reportar a variante Omicron. Não significa que ela tenha surgido lá, significa que ela foi confirmada lá. Mas tanto a África do Sul quanto outras nações africanas estão sendo alvo de restrições de mais de 50 países. E a Organização Mundial da Saúde voltou a reforçar que ainda faltam respostas para muitas perguntas. Vamos ver o que a gente já sabe e o que a gente não sabe ainda sobre a variante Omicron. O que já sabemos? Não há nenhum registro até agora de morte diretamente ligada a Omicron. Isso é muito importante. A variante tem sim um grande número de mutações, mais de 50, por isso que ela impressiona os cientistas. Mas o uso de máscaras e o distanciamento funcionam contra a Omicron, ou seja, dificultam também a sua propagação. Agora vamos também às perguntas ainda sem resposta. Ainda não sabemos, por exemplo, será que a variante é mais transmissível? Tampouco se sabe se causa sintomas mais graves e mortes. Até agora não há registro nesse sentido. E ainda, é cedo para tirar conclusões sobre a eficácia da vacinação em relação a esta variante, certo? Perguntas sem respostas, Trali. E a gente só vai poder achar essas respostas num único lugar, que é a ciência. Agora, rapidamente, para fechar aqui a minha participação e lembrar do que a gente está falando, dessa desigualdade, desse perigo em relação à África e das medidas que estão sendo tomadas, que às vezes tem mais de política, na verdade, interna do que reação à ciência. Por exemplo, alguém está falando em interromper, suspender os voos que vêm da Holanda e, no entanto, a gente não acabou de confirmar que os holandeses também já constataram a presença da Omicron por lá? Uma outra coisa importante, entre a Delta e a Omicron, sabe o que teve? Teve Epsilon, teve Zeta, teve Eta, Teta, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Nu, Xi. 10 outras variantes antes da Omicron. Ela preocupa, essa nova, exatamente pelo número de mutações, mas está longe de ser uma novidade. E se não aumentar assim, expansivamente, com grande força, a vacinação onde há menos vacina, notadamente na África, dificilmente não surgirão outras variantes. Essa é a realidade nesse momento. Trali. Valeu, obrigado, Marcelo. Até porque, né, os países ricos compraram 89% de toda a produção de vacinas contra a Covid-19 que existe no planeta. Já garantiram vacina aí para o ano que vem. Está sobrando vacina nos países ricos e faltando nos países pobres ou nos países emergentes, muitos deles, né? Exatamente. Tendo que pedir vacina aí, recebendo vacina até com data de validade já em cima do laço. Muito bem, olha só, agradeço a vocês mais uma vez. Sobre essa variante Omicron, eu vou conversar com o Dr. Esper Calasso. Dr. Esper é médico, infectologista, professor da Universidade de São Paulo. Fazia tempo que eu não recebia aqui. Professor, bem-vindo, boa noite, é um prazer, né, compartilhar do seu conhecimento. Obrigado por dedicar esse seu tempo precioso aqui a nós. O senhor que conversa muito com especialistas do mundo todo, nesse grupo de infectologistas que monitora de perto, né, a Covid-19. Variante Omicron.
Alguma novidade em relação a ela, doutor? A gente está aprendendo ainda, Trali. Boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. Trata-se de um vírus que tem várias mutações, como foi falado aqui. O que isso representa na proteção vacinal e a doença a gente ainda não sabe. Mas as primeiras notícias que a gente escutou, vindo principalmente da África do Sul, é que aparentemente todas aquelas pessoas, ou a esmagadora maioria das pessoas que estão sendo internadas com Covid-19 com esta nova variante, causada por essa nova variante, são pessoas que não receberam a vacina ou receberam somente um esquema incompleto. Então, a primeira coisa que nos traz um pouco de alívio é que esse tipo de comportamento sugere que as vacinas que nós temos até agora deva ter uma eficácia ou uma capacidade de proteção contra o desenvolvimento de doença grave causada por essa nova variante. E a outra coisa, não apareceu nenhum indício até agora de que trata-se de uma Covid mais agressiva causada por essa Omicron. Pelo contrário, as primeiras impressões que apareceram foi de se tratar de uma doença ainda mais leve. Se essas duas vertentes forem confirmadas, eu acho que traz um certo alívio para todos nós. Agora, chama muita atenção, Trali, que acabei de abrir o mapa aqui de várias agências internacionais que colocam aonde que já se encontrou essa nova variante no mundo, e é impressionante, ela está em todos os continentes. Está na Oceania, está na Ásia, está na Europa, Oriente Médio, África, América do Norte e América do Sul. E tão cedo quanto o dia 19 de novembro, que é a data do diagnóstico do paciente da Holanda. Ou seja, é um vírus que tem sua capacidade de ser transmitido de